Boa noite, irmãos. Que bom que vocês estão aí conosco. Hoje, quinta-feira, culto no lar. Aproveita e compartilha o link do nosso culto com seus irmãos, familiares, amigos. Vamos começar essa noite maravilhosa louvando o nosso Deus. O Petete o irmão Jefferson vai adorar, começar a cantar essa música que diz que Ele é santo e poderoso. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. E o nosso Deus é santo, criador, sustentador de todas as coisas, mas o nosso Deus, na sua grandeza, olha para nós com misericórdia. E o mesmo Deus que é grande, onisciente, todo-poderoso,
É o mesmo Deus que se importa com a gente, vem ao nosso lado e senta conosco e nos ensina e nos ama e nos acolhe. O nosso Deus não é um Deus longe, não está longe de nós, é um Deus, como o Senhor falou, Jesus Cristo falou, Deus conosco, porque Ele está perto de nós, Ele é o nosso pastor. Mesmo na sua grandeza, na sua majestade, Ele se importa com as nossas questões, se importa com os nossos problemas e Ele está sempre do nosso lado. E Davi comparava ele a um pastor, porque o pastor ele conduzia a ovelha no lugar certo, onde ela ia se sentir bem. Ele ia cuidando dela, ia tirando ela do perigo. Esse é o nosso Deus. Então declare isso: Senhor, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. A jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. De água limpa pra beber. Pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Amém, queridos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós estamos seguros na mão do Senhor. Ele é o nosso pastor, Ele está cuidando de nós, cuidando de você. E nós queremos nesta hora orar por você, queremos agradecer a Deus pelas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Também pelas bênçãos do Senhor na vida dos nossos irmãos que celebraram mais um ano de vida nesta última semana. Então, no dia 17, o Francisco
celebrou mais um ano de vida. Francisco, um grande abraço, que Deus abençoe você. Também no dia 17, a irmã Jéssica, que Deus a abençoe, continue cuidando de você, do Bruno, do João Pedro, que Deus abençoe sua família, querida. E a irmã Martinha Cristo também fez no dia 17, ontem, né? Celebraram mais um ano de vida. Querida irmã Martinha, que Deus a abençoe, continue cuidando da irmã, cuidando da sua saúde, protegendo a irmã junto com o diácono Prudêncio. Um grande abraço para vocês. E hoje, queridos, dia 18, o irmão Deloaci está celebrando mais um ano de vida. Querido irmão Deloaci, que também nos ajuda aqui demais no trabalho da igreja, que Deus abençoe o irmão, continue cuidando do irmão, parabéns por esse dia. A irmã Leda também está fazendo aniversário. Irmã Leda, espero que a internet esteja boa hoje, você esteja assistindo conosco, participando desse culto. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, a vida do seu esposo, um grande abraço para ele também. A irmã Leidiane faz aniversário, ainda é membro da nossa igreja, não tem estado conosco. E a irmã Rita Balbino, queridos, é a nossa irmã fundadora, né? Ela não mora mais aqui no Rio de Janeiro, mas sempre preocupada conosco. Sempre que eu falo com ela, mando um abraço para todos os irmãos. Eu que nem sempre me lembro de mandar, mas querida irmã Rita, que Deus abençoe sua vida, continue abençoando a sua saúde, cuidando da sua família. Mais uma vez, obrigado, porque a irmã tem todo esse carinho por nossa igreja. Nós vamos orar por você também. Se tem algum pedido, coloque aí no chat para que os nossos irmãos possam verificar e orar. Continue orando pelas famílias enlutadas. Nós temos lembrado os irmãos, né? Orando pelo Henry, né? O Henry é um adolescente da nossa igreja, ou ainda junior, né? Que Deus console o coração dele pela perda do seu tio. Continue orando pela família da irmã Denise, a família do irmão Bruno, pela perda que essas famílias tiveram. Vamos orar nesta hora. Nós confiamos em Deus, como nós cantamos, Ele é o nosso pastor. Por mais que passemos por situações difíceis, que a gente possa chamar de um vale de sombra, de um vale de morte, o Senhor não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele está conosco. Vamos orar, querido. Senhor Deus, nós confiamos em Ti. Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Senhor. Nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Tu tens todo o poder, a Tua bondade está sobre nós. Nós não podemos, Senhor, adorar a nenhum outro, buscar o auxílio de nenhum outro, ter esperança em nenhum outro. Só Tu és Deus, Tu és o nosso Senhor. A nossa vida é Tua, Senhor, e nós queremos viver a Tua vontade, Te agradar em todas as coisas, Senhor. E nós começamos Te agradecendo, Senhor, pela vida desses queridos que celebraram mais um ano de vida nesta última semana, em especial hoje, Senhor, por esses que celebram mais um ano de vida, o Deloaci, Senhor, a irmã Rita Balbino, a Leidiane, Senhor Deus, a irmã Leda, que o Senhor os abençoe hoje, que tenha um tempo especial de gratidão, reconhecendo quem Tu és, reconhecendo o Teu amor e a Tua bondade, Senhor Deus. Também os que celebraram ontem, Senhor Deus, o Francisco, a irmã Jéssica, Senhor, a irmã Martinha, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor Deus, abençoando a vida de cada um, Senhor Deus. Nós suplicamos a Tua misericórdia também por aqueles, Senhor, que estão vivendo momentos difíceis no seu coração por causa da perda de um ente querido. Que o Senhor console cada família, que o Senhor cuide de cada família, família do Henry, o seu coração, família da irmã Denise e pela perda da Lívia, família do Bruno pela perda do Azaf, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor, desses, cuida de cada um, trazendo paz ao coração, consolo, que aqueles que ainda não Te conhecem possam se aproximar de Ti nesse tempo. E nós suplicamos também a cura, Senhor, daqueles que estão vivendo momentos difíceis na sua saúde, enfrentando enfermidades, Senhor. Algumas que são graves, Senhor, que muitos médicos
talvez não vejam esperança, mas Tu és o Deus da cura, da misericórdia, Senhor. Vem sobre essas pessoas com a Tua bondade, com o Teu favor, para que sejam restauradas e curadas, para que experimentem o Teu milagre, Senhor. Se porventura alguém colocou o nome de alguém, uma situação, uma condição difícil, um desafio, que o Senhor possa atender, Senhor Deus, a essas súplicas, a esses pedidos, Senhor, por Tua misericórdia. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós não podemos viver, Senhor, sem a Tua bondade e graça sobre nós. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Tem compaixão de nós, Senhor. É a nossa súplica nesta hora. Fala ao nosso coração, abençoa-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, querido, que vocês fiquem firmes, esperando a resposta do Senhor, que no tempo certo virá. Nesta noite eu queria começar um estudo com você, um estudo relacionado aos desafios que nós temos pela frente como igreja, como líderes, também na nossa vida pessoal, mas nos ministérios da nossa igreja, diante de um ano tão difícil que está diante de nós, tão incerto quanto aquilo que vai acontecer. E eu queria compartilhar com você, refletir com você a respeito desse tema. Quais são suas metas? Quais as metas que você tem para esse ano? Quais as metas que o seu ministério, o ministério que você lidera, o ministério que você participa, tem para este ano? Será que elas estão alinhadas com aquilo que Deus quer, com aquilo que é a missão da nossa igreja, mas também quais são as metas da sua vida, pessoais, quais são os desafios que você tem pela frente, o que você quer alcançar esse ano e como você pode fazer isso buscando a direção de Deus. A gente quer pensar um pouco sobre isso e eu queria começar perguntando a você: você já teve um dia, uma situação em que você pretende fazer algo, você quer começar algo, quer realizar algo, mas o dia vai passando, você vai fazendo as coisas e de repente você não consegue chegar onde você queria, fazer aquilo que você queria? Isso já aconteceu com você? A gente está tentando fazer uma coisa, a gente planejou ir a algum lugar, resolver uma questão, fazer uma ligação, só que tantas coisas estão no caminho, a gente vai se ocupando das coisas e a gente muitas vezes deixa de fazer a coisa principal. Eu queria chamar a sua atenção para o nosso modelo de organização, de planejamento, de estabelecimento de metas. O nosso modelo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo com uma missão principal, e Ele não se desviou desta missão. Ele não deixou que as coisas que estavam acontecendo à sua volta pudessem desviá-lo. E quando a gente pensa que Ele se desviou, na verdade, Ele está seguindo o plano que Deus tinha para Ele. Jesus veio ao mundo com a missão, então, de resgatar a humanidade, a principal missão que Ele veio. Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio nos salvar. Para isso, Ele veio receber, então, sobre Ele a punição do nosso pecado, a punição do pecado de todo aquele que nele crê, como diz João 3,16. Ele veio nos livrar, então, da condenação eterna. Ele veio nos dar vida espiritual, vida abundante e vida eterna. Enquanto Ele caminhava aqui para o cumprimento dessa missão principal, Jesus tinha muitos objetivos. E entre esses objetivos, Ele veio revelar o Pai e a vontade do Pai. Ele veio pregar o arrependimento. Ele veio ensinar a verdade. Ele veio operar milagres e sinais. Ele veio amar a todos nós. Ele veio compartilhar sua missão e Ele capacitou os discípulos para cumprirem a missão que Ele deixou. Ainda Ele enviou os discípulos e Ele enviou o Espírito da verdade, o Espírito dele, o Espírito de Cristo, e Ele deu poder aos discípulos. Eram outros objetivos, todos relacionados à missão. Há um objetivo principal. E se a gente observar o ministério de Jesus, a gente vai perceber que esses objetivos foram
divididos na prática, no dia a dia, nas atividades que Jesus exercia, em várias metas, em várias atividades diferentes. E essas atividades tinham prazos. Jesus, no Evangelho de Marcos, por exemplo, está sempre em movimento, ele está indo de um lugar para o outro, para fazer alguma coisa, para realizar algo. Ele está no caminho, ele para fazer algo, mas ele precisa continuar. E um dos textos que revela isso é a narrativa que nós encontramos no primeiro capítulo de Marcos, Marcos 1, 29 a 39, a gente ainda menciona algumas outras coisas do capítulo 1, mas eu quero ler o texto com você, Marcos 1, 29 a 39. Diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Jesus tinha acabado de chamar esses homens para serem seus discípulos e para o seguirem. Versículo 30, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Esse texto é muito importante para a gente entender como nós devemos ter um zelo por aquilo que é importante, pelas metas principais, por um plano que deve ser trabalhado, organizado, um planejamento para que a gente cumpra a missão. Eu já trabalhei esse texto em outros momentos com os irmãos, mas eu quero novamente refletir sobre ele com vocês. É interessante perceber aqui que Jesus não permitiu que aquilo que era bom comprometesse aquilo que era excelente. Quando Jesus pedem a ele para ficar mais, para cuidar dessas pessoas que estavam procurando Jesus, ele não diz sim a elas, apesar da necessidade delas, e apesar disso ser bom. Ele ficar com elas seria extraordinário, seria bom. Mas ele tinha um propósito, e a vontade do Pai para ele era prosseguir e não ficar. Muitas vezes é verdade que Jesus parou no caminho, ele estava em direção a um lugar para atender alguém, e ele parou para atender outra pessoa. Ele fez isso com a mulher com fluxo de sangue. Ele estava atendendo a Jairo, indo para a casa de Jairo para cuidar da filha de Jairo, e ele para então, porque aquela mulher foi curada no caminho e ele precisava ter aquele momento. Mas aqui nessa ocasião que nós lemos, Jesus manteve a sua agenda. Jesus não deixou que aquelas necessidades daquelas pessoas desviassem o seu foco. Porque não era a missão de Jesus curar todos os enfermos da Palestina. Não era a missão principal que ele veio ao mundo resolver o problema de todo mundo. E ainda hoje, bendito, a história é assim: Jesus não vai curar todas as pessoas, até mesmo porque todos nós vamos morrer. E a morte vai, ou nós vamos encontrá-la de alguma maneira, a maior parte delas por causa de alguma enfermidade. Que tempo triste que estamos vivendo, com tanta gente enfrentando essa doença, essa enfermidade, tantas pessoas morrendo e continuam morrendo, e nós precisamos continuar pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo a cura. Mas fato é que Jesus não iria curar todas as pessoas,
E os discípulos e a multidão queriam muito que Jesus continuasse a curar os enfermos daquela localidade. Mas Jesus diz para eles: nós vamos para outro lugar, nós vamos para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, para que também eu exerça o meu ministério nesses lugares. Foi para isso que eu vim. Isso então nos ensina, queridos, que nosso ministério, que nossas ações precisam dar prioridade aos propósitos de Deus em nossas vidas, em nossos ministérios. A gente não pode ficar perdido e parando para resolver todos os problemas que estão acontecendo ou permitindo que as coisas nos desviem com atividades ou movimentos que não sejam da vontade de Deus para nós, por mais interessantes que sejam. Veja, às vezes a vontade de Deus para nós não está naquilo, inclusive, que planejamos. Mas quando isso acontecer, o Espírito guiar a gente para algo que não estava planejado, Ele vai fazer isso com muita clareza, você não vai ter dúvida. Não fique preocupado com isso. A gente não está falando, eu não estou dizendo que você não deve estar sensível à voz do Espírito, porque Ele costuma, muitas vezes, nos levar para lugares que a gente não pretendia ir, mas Ele vai fazer isso com muita clareza. Nós precisamos, na verdade, ter a sensibilidade para ouvir o Espírito enquanto nós planejamos aquilo que vamos fazer, enquanto nós estamos analisando e avaliando o que devemos fazer na nossa vida, os próximos passos do nosso ministério. A gente então deve buscar a direção de Deus e a gente deve ter uma consciência da realidade na qual nós estamos inseridos, no momento que a gente está vivendo. Nós então precisamos definir, a partir da observação daquilo que é da vontade de Deus, do contexto que estamos, daquilo que precisamos fazer, a gente precisa definir metas claras para que a gente evite um ativismo, e para que a gente evite perder o foco da nossa missão, da missão que Deus tem para nós. Então é essencial evitar atividades que não fazem parte do propósito do nosso ministério e nem da missão que Deus tem para a nossa igreja. Quando você estiver aí planejando com a sua equipe, isso precisa ser levado em consideração. Amados, nós não somos chamados para fazer tudo aquilo que parece bom, mas nós somos chamados para fazer com clareza aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério. Então, muito cuidado para não deixar que aquilo que é bom atrapalhe você de fazer aquilo que é excelente. E para alcançarmos esses objetivos que Deus tem para nós, nós precisamos então planejar com sabedoria para que o corpo de Cristo seja saudável e cumpra a sua missão, como a gente está falando na série de mensagens que começou domingo. Quais são então os objetivos do seu ministério? Por que você está se esforçando? Por que você está se dedicando no trabalho do ministério que Deus tem dado para você, com os dons que Deus tem dado a você? O objetivo é o que você quer alcançar de forma abrangente. O objetivo é aquele propósito maior, é a missão que o seu ministério tem. O objetivo são esses resultados que você deseja obter. Esse ano de 2021, quais são os objetivos do seu ministério, do ministério que você participa, do ministério que você lidera? Converse isso com seus liderados. Se você é um liderado, se você quer participar de algum ministério, procure essas pessoas, converse com elas para que você possa entender. Mas se os objetivos são mais abrangentes, as metas, elas são os passos que nós vamos dar para alcançar os objetivos. As metas são as etapas que nós vamos percorrer até alcançar aquilo que é o nosso propósito. É como se a gente pegasse esse grande objetivo e dividisse ele em partes. E a gente fosse, ao longo do tempo, cumprindo essas partes, no momento certo, realizando as atividades para que o nosso objetivo seja alcançado. Essas metas, elas vão ser realizadas através de atividades, através de eventos, através de projetos.
E esses projetos, eventos, atividades, programações, cultos, eles vão acontecer em um momento determinado. Nós vamos cumprir as metas definidas no planejamento que a gente vai fazer, e a gente tem que ter em mente que cada meta, que cada atividade está construindo os caminhos para que o objetivo seja alcançado. Senão a gente entra ano e sai ano, a gente repete atividades que às vezes não estão alcançando o objetivo que nós temos. A gente usa estratégias que não estão chegando no lugar que nós precisamos chegar. Por isso eu quero considerar com você alguns cuidados que podem ajudar você a estabelecer e cumprir as metas que você, na sua vida, que você no seu ministério quer cumprir. Tudo isso também serve para você, para as coisas que você quer realizar na sua vida, junto com a sua família, para os planos que você tem para esse ano. É bem verdade que muitos dos planos para esse ano vão depender demais do processo da vacinação, do nível de contágio, da nossa saúde. Para que você possa realizar metas que tenham êxito, metas que possam de fato ajudar a chegar aos objetivos, você deve então primeiro ter metas que sejam mensuráveis. Você deve mensurar. Mensurar então é conseguir medir, é conseguir avaliar aquilo que aconteceu e registrar então se o que você pretendia alcançar foi alcançado. Mensurar é você estabelecer com algum tipo de informação e de medida aquilo que você deseja. Ora, muitas vezes a gente quer empreender, abrir um negócio, e a gente estabelece então uma meta. Eu quero vender 10 itens do produto que agora eu comecei a ser um vendedor. Ótimo, é uma meta interessante, eu quero vender 10 itens. Bem dito, mas 10 itens em quanto tempo? Toda meta, ela só é de fato um propósito a ser alcançado se ela tem um prazo. Porque se eu vou vender 10 itens em um ano, então, de fato, eu sou um péssimo vendedor e isso não vai me ajudar muito. Mas também depende de qual é o item. Porque se forem casas, 10 itens em um ano, vai ser uma boa venda. Agora, se for um produto de limpeza, então eu vou morrer de fome. Eu preciso, então, saber o que eu quero fazer, em quanto tempo eu preciso fazer isso e quem eu quero alcançar. Como eu posso alcançar isso? Então eu preciso estabelecer, bendito, metas viáveis. A gente não vai lidar com todas as questões relacionadas à meta, mas eu quero que você tenha isso em mente. Você precisa ter metas viáveis, que possam ser quantificadas, que possam ser medidas. No exemplo que nós lemos, no versículo 38, Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, versículo 39, ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Sabe o que Jesus considerou naquele momento, depois de uma noite de oração, e depois de se encontrar com os discípulos? Possivelmente ele considerou: ora, eu tenho outros lugares para ir, tenho os povoados vizinhos, eu preciso percorrer toda a Galileia, eu preciso percorrer também a Judéia. Eu preciso alcançar não só essas pessoas, mas eu preciso alcançar religiosos de outro lugar, enfermos de outro lugar, pessoas que estão aprisionadas espiritualmente em outro lugar. Eu tenho um tempo apropriado para cada lugar. Jesus deve ter considerado: o meu tempo aqui, nesse lugar, nesse tempo, terminou, eu preciso seguir adiante. Jesus tinha consciência de que ele não tinha todo o tempo, a sua missão tinha um tempo específico. O ministério de Jesus durou ali em torno de 3 anos e meio. A gente precisa estar atento a essa consciência que Jesus tinha do tempo, do prazo, da caminhada, da missão, daquilo que ele precisava fazer. Então, como você pode imaginar
uma meta que seja apropriada, que seja mensurável, que seja viável. Tem gente que faz metas de forma equivocada. Talvez você pense, eu vou ganhar o Rio de Janeiro todo para Jesus, ou eu vou ganhar a Barreira do Vasco toda para Jesus. Isso não é uma meta, né, querido? Isso é uma visão, isso é um sonho, mas isso não é uma meta que seja mensurável. Isso não é uma meta que seja de fato possível, viável. Não, porque nessa declaração, quem é que vai ganhar? Eu não posso fazer isso. Você sozinho não pode fazer isso. Alguém que estabelece essa meta não está levando a sério esse propósito, que é uma meta mensurável relacionada a isso. No ano de 2021, eu vou treinar 10 pessoas, 10 irmãos. Eu vou treinar 10 irmãos para evangelizarem 50 pessoas da Barreira. Cada um dos irmãos vai evangelizar 5 pessoas. Talvez elas não se convertam, mas elas serão evangelizadas, elas vão conhecer o Evangelho. Isso é uma meta mensurável. Sabe por quê? Quem decide que a pessoa vai ser salva é o Espírito Santo. Eu não posso definir uma meta relacionada à obra de Deus na vida do outro. Então, eu preciso, querido, estabelecer coisas que sejam viáveis e que depois de eu realizar algo, eu falo assim, nós conseguimos, nós chegamos lá. Nós também precisamos mensurar os prazos e os momentos apropriados para que as coisas aconteçam. Nós somos uma igreja missionária, nós priorizamos as campanhas de missões. E nós temos as campanhas em momentos específicos do ano. Imagine se nós decidíssemos fazer, nós vamos agora unir todas as campanhas. Um mês a gente faz uma, no segundo mês a outra, no terceiro mês a outra. A gente não vai acompanhar o calendário da junta, não, porque a gente quer fazer isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque as pessoas não terão fôlego nem condições financeiras para investir em missões dessa maneira. Por isso que a gente tem uma campanha no começo do ano, em março, tem uma campanha em julho, que é a Missões Rio, depois a gente tem uma campanha em setembro, para que nós possamos contribuir. Mas nós também temos, eu tenho uma oferta especial anual, uma meta anual que eu vou dar oferta para missões mundiais. Eu tenho uma meta anual que eu vou dar uma oferta para missões nacionais. Eu tenho uma meta anual que eu vou dar uma oferta para missões Rio. Mas eu também tenho uma meta mensal, porque eu sustento então um missionário de missões mundiais, um de missões nacionais, um de missões Rio. Você está fazendo isso? Esse exemplo talvez seja exatamente o seu. Porque eu tenho um compromisso mensal também com missões. Eu preciso entender que há um momento certo para estabelecer metas, e eu preciso estabelecer metas que eu posso cumprir. Quantas vezes a gente, eu vou sustentar esse missionário, e daqui a pouco a gente parou de ofertar, a gente não manda mais oferta para aqueles missionários, e eles continuam no campo precisando de nós. Nós também precisamos entender que existem metas permanentes, metas que devem ser incorporadas ao nosso estilo de vida. Existem metas que não são permanentes, que são pontuais, elas vão acontecer em um momento e depois a gente não vai voltar a elas, porque elas já foram vencidas. Como eu disse, existem metas semanais, mensais, anuais ou eventuais. Uma meta que deve ser constante, permanente, meu tempo devocional. Eu devo separar um tempo devocional diariamente. Isso é uma meta que deve fazer parte da minha vida. Eu devo ler a Bíblia diariamente. Nós estamos aí com um grupo fazendo plano de leitura da Bíblia em um ano. Então tem um grupo ali onde a Carol tem incentivado, onde os irmãos colocam as suas percepções do texto bíblico, compartilham suas impressões e um vai animando o outro, porque a meta é diária. Você tem uma quantidade de textos para ler por dia. Pregar o Evangelho é uma meta que deve ser tratada como urgente, necessária. Se eu pudesse fazer isso, se você pudesse fazer isso todo dia, seria bom. Mas se você não consegue, de quanto em quanto tempo você está compartilhando o Evangelho com alguém? Quando surge uma oportunidade. Se não houver intenção
E se você não estabelecer uma meta para isso, um objetivo, eu não posso terminar a semana sem compartilhar alguma coisa da palavra, alguma experiência, o evangelho com alguém, compartilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração. Você tem aí, se você é do coro da igreja, tem sido abençoado, por exemplo, diariamente, quase que de forma infalível. Eu nem posso dizer se é ou não, porque eu posso ter perdido alguma coisa, mas eu sou abençoado, porque eu vou lá no coro dar uma olhada nas mensagens que a irmã Cátia Lima tem postado. Depois que ela faz a leitura, ela coloca uns comentários a respeito de alguns versículos, tem usado bastante texto de Provérbios. Que coisa abençoadora! Talvez seja a meta que ela estabeleceu de diariamente compartilhar isso. Deus abençoe sua vida, querida. Tem sido edificante para a minha vida, eu te agradeço, já te falei isso, mas com certeza outros irmãos têm sido abençoados pela irmã Cátia Lima. Estabeleça metas que você tem convicção que Deus quer que você cumpra, mas estabeleça metas de forma que você entenda que elas podem ser avaliadas, que elas podem ser medidas para você saber se alcançou ou não o propósito. Segunda coisa que você precisa fazer, você precisa diversificar. A gente não pode fazer uma coisa só, a gente deve entender que há uma diversidade de projetos, há uma diversidade de estratégias, há maneiras diferentes de se chegar ao mesmo lugar, se tratando de metas. Pode ser que existam metas que vão acontecer de forma paralela, simultaneamente. Talvez uma meta que a gente comece essa semana, duas metas podem caminhar paralelamente. Uma vai acabar em uma semana e a outra vai perdurar por 3 meses. A gente tem que ter consciência de que a gente não pode ficar também preso a só uma coisa. Tem várias coisas acontecendo no ministério, tem várias coisas acontecendo na igreja. A gente tem que fazer as coisas caminhar de forma organizada, coerente. Jesus tinha um ministério diversificado. Se você olha para o ministério de Jesus, ele vai estar atuando com diferentes estratégias. É impressionante, somente nesse capítulo nós vemos que Jesus ensinou na sinagoga, que ele libertou um homem dentro da sinagoga, depois ele curou uma pessoa. Depois de curar aquela pessoa, sogra de Pedro, ele teve comunhão com os discípulos, num grupo menor em uma casa. Ele estava antes na sinagoga com muitas pessoas. Depois ele vai no quarto e cura a sogra de Pedro. Depois ele tem um momento de comunhão à mesa com essas pessoas, porque o texto diz que ela foi preparar a comida e servi-los. Ele, então, mais à noite, ele cura diversas pessoas à porta da casa. De madrugada, Jesus foi orar sozinho, num lugar isolado. Agora ele se afasta das pessoas para ter um tempo com o Pai. Nós vemos no ministério de Jesus que ele ia às sinagogas, ele ia aos montes, tanto pregar, quanto orar, quanto ter um momento com os discípulos. Ele ia às praias, se encontrar com as pessoas, falar com as pessoas, pregar. Ele ia às casas das pessoas, ele pregava nas estradas, ele foi ao templo também anunciar o evangelho e pregar o arrependimento dos pecados. Ele foi em lugares desertos, ele foi até ao mar e nos barcos e dentro do barco pregando. Ele não usava só uma estratégia para comunicar, ele pregava, ele ensinava, ele dava exemplos, ele contava histórias. E ele não fazia isso só com um tipo de grupo. Jesus estava com a multidão em um momento, em outro momento nós vemos que ele estava com 120, em um outro momento ele está reunido com 70 ou 72 discípulos, em um outro momento ele está com um grupo um pouco menor, ele está com uma família reunido na casa, ele está com os 12 na maior parte do tempo. Depois ele se separa dos 12, está com 3 dos discípulos. Ele então também tinha um tempo onde ele estava sozinho, só ele e o Pai. Jesus não fazia só uma coisa, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele perdoava pecados, ele libertava oprimidos, ele ressuscitou mortos. O ministério de Jesus foi diverso. Coisas estavam acontecendo e ele estava engajado com grupos diferentes, em momentos diferentes, com estratégias diferentes.
Se nós temos no nosso ministério objetivos diferentes, nós precisamos entender que nós podemos ter estratégias diferentes para alcançar esses objetivos. Não existe um único caminho para alcançar uma meta. Se existe uma necessidade nova, talvez a gente compreenda que algumas necessidades vão demorar um pouco mais de tempo para nós cumprirmos e atendermos essas necessidades. Outras vezes, uma necessidade nova será cumprida imediatamente. Assim que ela aparece diante de nós, nós nos mobilizamos e resolvemos aquela questão e podemos impactar a vida de pessoas assim. Para que então essas áreas que precisam acontecer em metas que têm um prazo muito longo, elas não sejam esquecidas, elas não sejam negligenciadas, para que aquelas tarefas difíceis não sejam deixadas de lado. A gente precisa diversificar as metas e diversificar também a nossa equipe. A gente precisa ter gente para trabalhar em coisas diferentes. Gente que se especializa um pouco mais nessa área, enquanto a gente usa um outro irmão que tem um dom diferente para trabalhar naquela outra área. Por isso a gente precisa manter diante do nosso ministério, da nossa igreja, da liderança, aquilo que nós devemos fazer. A gente precisa alinhar os nossos esforços. Muitas vezes a gente quer fazer algo, mas a gente perde o alinhamento. E a gente consegue fazer algo que é bom, mas não é excelente. Porque o excelente sempre tem a ver com a forma como nós fazemos também. O caminho é tão importante quanto o fim do caminho, quanto o objetivo. Então, para eu estar alinhado com as pessoas que eu estou trabalhando, eu devo me comunicar bem com elas, eu devo reuni-las, eu devo avaliar se meu relacionamento com elas está bom. Se as pessoas que eu quero alcançar, liderar, trabalhar com elas, se elas estão comigo. Nós queremos chegar juntos, a gente não quer chegar sozinho, a gente não quer ir adiante, a gente não quer deixar para trás aqueles que estão caminhando com a gente quer chegar junto. Por isso, bendito, no caminho a gente tem que estar atento, porque talvez as metas precisem ser mudadas por causa do contexto. Hoje a gente acha que vai ter um tempo, que vai realizar algumas coisas, aí no mês de março algumas, mês de abril, mas nós não sabemos o que vai acontecer. A gente tem que estar preparado para então ter outros planos aí, uma segunda opção de como realizar as coisas. Se a situação mudar, se ela melhorar, o que vai acontecer comigo, como vai estar a minha equipe. Eu preciso então ter noção de que no meu dia a dia eu também preciso dar conta de metas diferentes. Eu preciso diversificar no meu dia a minha atenção, o meu tempo para cuidar daquilo que eu preciso cuidar. Semanalmente, por exemplo, a maioria de nós então precisa fazer o quê? Semanalmente, você precisa estudar a lição da EBD. Você tem a classe da EBD, precisa estudar a lição para aprender. Não é estudar a lição para chegar à aula, é estudar a lição para entender, para aprender e para discernir como aplicar aquilo na sua vida. É bom ter conhecimento, mas se o conhecimento não serve para transformar minha vida, para orientar minha vida, para me conduzir à vontade de Deus, então eu estou buscando conhecimento que talvez esteja vazio para mim, esteja fora do excelente de Deus para mim, do propósito de Deus para mim. Semanalmente eu preciso, em algum momento, compartilhar o Evangelho, tem que estar na minha agenda isso de alguma maneira. Eu preciso aumentar, talvez, o meu tempo devocional. Eu preciso dar mais tempo para a leitura bíblica. Eu preciso ficar mais tempo em oração. Tem outras coisas que eu preciso fazer, talvez preparar a comida da dieta, né? A gente estabelece um plano, eu vou fazer uma dieta, mas a comida que eu faço é sempre a mesma. É aquela fritura, é aquele negócio que está entupindo minhas veias. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos. É difícil, eu sei. Mas tem que separar um tempo para comprar a comida da dieta e para poder fazer. Para ter uma alimentação mais saudável. Eu sei, bendito, o desafio está diante de nós todos. Bendito, eu queria terminar essa primeira parte do estudo aqui.
com esses 3 cuidados que você deve ter a respeito das metas que você está estabelecendo. Primeiro, então, nós falamos que você deve mensurar, ter metas que sejam mensuráveis. Nós falamos que a gente deve diversificar coisas diferentes para alcançar objetivos diferentes. Há vários caminhos que estão sendo percorridos e eu devo estar atento a quais caminhos nós devemos começar agora. Que tempo é esse agora que o meu ministério deve fazer isso? E o que eu não estou fazendo, deveria estar fazendo justamente porque esse tempo está desta maneira. E nós devemos, então, eu falei na verdade que a gente ia ficar com essas 3, não, nós vamos ficar com essas 2, para que você possa refletir, para que você possa avaliar, para que você possa então dar conta de aí no seu planejamento estar atento a isso. Nós vamos dar continuidade então na próxima semana, falando sobre outros cuidados que nós devemos ter. Quem sabe é uma meta para você aí, no domingo de manhã você está aqui conosco no culto presencial, no dia 21. Quem vai pregar é o Luiz Carlos e ele tem uma palavra para a nossa igreja. Eu quero dizer aos irmãos que neste domingo eu vou tirar uma folga trimestral dominical para que eu possa dar um intervalo nesse domingo. No culto da noite eu vou estar aí, o culto será gravado. Mas eu gostaria que você estivesse aqui para louvar, adorar a Deus, que você se conectasse conosco, para que você estivesse unido com a sua igreja. É uma meta, esteja unido nos cultos virtuais ou venha aqui participar no culto presencial. A minha oração é assim, que Deus abençoe você, que as metas que você venha cumprir sejam todas segundo o querer de Deus e a vontade de Deus. Bendito que Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a entendermos qual a tua vontade, quais são os objetivos, como nós devemos alcançá-lo, que metas devemos estabelecer. Nós todos precisamos da tua ajuda, nós todos precisamos melhorar, crescer, planejarmos melhor e nós desejamos isso, Senhor. Nós desejamos fazer o melhor para a tua honra e tua glória. Abençoa cada irmão, cuida de cada família, que cada um tenha uma noite de sono tranquilo, em paz com os seus. Nós suplicamos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, um grande abraço, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.